Olá, como vão? Espero que estejam todos bem. Estamos caminhando bem, né? Já entrando agora numa nova abordagem, numa nova teoria. Vamos falar hoje de Vygotsky, que tem um contraponto à teoria de Piaget. São os dois psicólogos mais importantes que têm uma grande influência, principalmente no processo ensino-aprendizagem, na educação infantil e nas séries iniciais, porque tem uma grande relação com o desenvolvimento cognitivo das crianças. Vamos lembrar um pouquinho. Falamos na semana passada retrasada sobre a teoria de Piaget, e a semana passada já começamos a pensar um pouquinho nessa relação pensamento e linguagem, para entendermos exatamente a questão da teoria de Vygotsky. Lembrando um pouquinho o Piaget trabalha muito no individual. Ele diz da aprendizagem, ela acontece de dentro para fora. Esse desenvolvimento de dentro para fora, e é pela maturação. E isso reforça um pouquinho da questão do aspecto biológico, né, maturativo do desenvolvimento. Então, depende, para Piaget, ele acredita muito nessa questão biológica, que é de dentro para fora, e assim a criança individualmente constrói o seu conhecimento. Já Vygotsky, ele já pensa bem diferente, porque ele acredita que a aprendizagem vai ocorrer ao contrário, no inverso. Ele diz que é muito importante o ambiente que a criança vive, que é ali que há o desenvolvimento intelectual. Então, ele diz de fora para dentro. Ele pensa ao contrário, ele pensa que as influências que ocorrem no ambiente fazem com que a criança desenvolva a sua aprendizagem. Então, as influências, elas são sociais. E aí, nós vamos pensar um pouquinho bem na questão mais prática, cotidiana, né? A criança, diariamente, ela está em casa, na escola, na rua, e ela observa tudo que está à volta dela, e o que as pessoas dizem, como dizem, o que fazem, por que fazem, e elas observam, internalizam e transformam como se fosse para si. E a partir daí, já como nós vimos que existe uma relação entre o pensamento, o desenvolvimento do pensamento e linguagem, elas já começam a recriar e têm dentro de si como próprias, né? O conhecimento como próprio. E aí começam as interações dela com o mundo, com os demais. Então, Vygotsky, ele acredita que a parte da aprendizagem das crianças ocorre pela própria interação infantil nos ambientes. Por isso que ele acredita muito que a criança aprende de fora para dentro, da troca, da interação. Quando ela interage com o outro, é que ela passa a internalizar. E vamos falar um pouquinho, para a gente entender melhor o que ele diz, sobre a zona proximal de desenvolvimento. Algumas vezes nós já vimos como denominada zona potencial de desenvolvimento, zona de desenvolvimento proximal. Mas o que ela realmente significa para Vygotsky? É a capacidade que a criança tem, ela é capaz de alargar os seus limites, né, no seu desempenho. Ela é capaz de ter uma competência potencial aí. Então, a criança é através, né, pela zona proximal de desenvolvimento, ela amplia a sua capacidade de observação, que é um desempenho, e junta, né, com essa capacidade que ela tem, que é a competência. E aí, que não é tão óbvia assim, não é diretamente óbvio, mas você percebe
quando você observa as crianças, que elas têm essa capacidade de desenvolvimento, se desenvolverem, elas desenvolveram pela interação que elas têm entre o que elas já viveram em casa, a hereditariedade e o próprio ambiente que elas estão, que é o ambiente junto com as outras crianças, a troca. Então, é um conceito da psicologia bem importante que trabalha com esse desenvolvimento cognitivo e que pode capacitar-nos a investigar além desse desenvolvimento do desempenho observado de uma criança. Quer dizer, você pode observar por esse desenvolvimento cognitivo que outras aprendizagens a criança desenvolve. Como que é esse desempenho dessa criança? Mas tanto Piaget quanto Vygotsky, como nós já falamos, são dois psicólogos importantíssimos nesse desenvolvimento da criança até os dias de hoje. E respostas das crianças às perguntas e às tarefas corretas e o interesse de investigar sempre de tentar compreender por que elas se comportam e respondem como fazem. Então, tanto o Piaget quanto o Vygotsky são teorias que são avaliadas mais porque elas estimulam, por quanto elas estimulam a ampliar esse conhecimento. E que é bem pertinente essa compreensão completa definitiva da mente humana. Então, busca de respostas. E aí a gente tem aí a zona proximal que a gente entende melhor do desenvolvimento, a habilidade que uma criança dominou. Ela tem. Depois, aí junta com habilidades que a criança está começando a aprender e que pode se desempenhar com ajuda. Vem a zona proximal de desenvolvimento e as habilidades que estão fora das habilidades atuais da criança. Então, de fora para dentro, o que ela tem, ela relaciona aquilo que ela vê lá, aquilo que ela já dominou. Ela tem, na questão da zona proximal de desenvolvimento, ou essa capacidade, essa competência que a gente também sabe, a gente percebe que também, como o Piaget já falou, há uma questão de equilíbrio e desequilíbrio, né, entre o velho e o novo, até que ela consiga absorver e entender essa nova aprendizagem. Então, Vygotsky, ele recomenda sempre que um ambiente de avaliação estático para um ambiente de avaliação dinâmico. Então, nada deve ser parado, e sim dinâmico, que a criança participe, que tenha interação, e o professor, o educador, apenas ele é o examinador que vai responder e que vai observar e aí prestar atenção nessa aprendizagem da criança. Quando a criança dá uma resposta errada, o que ele fala de examinador, o professor, o educador, ele vai ver um outro problema para ver se a criança consegue, na avaliação dinâmica, achar outras respostas, outras sugestões. Então, a fim de que a própria criança consiga resolver, buscar e facilitar a resolução do problema. Então, o examinador, como professor, ele é um aplicador de teste, mas que estimula para que ela busque respostas, ok? Então, pessoal, voltamos aqui um pouquinho para não ficarmos sem entender a questão de Vygotsky, que essa avaliação, quando eu falo em examinador, ela traz para o mundo nosso, que é o mundo da educação, e o professor ou educador é que vai fazer com que esse ambiente seja dinâmico e que ela consiga responder, buscar mais respostas, que ela consiga buscar, e você, como educador, também faça com que ela provoque situações com que ela vá realmente buscando novas respostas. Bom, pessoal,
ela é a famosa teoria interacionista, né? Que a gente, ela faz, ele tem como como peça importante a interação da criança com outra criança, de fora para dentro e do ambiente que vive. Bom, essa semana vou passar uma atividade de reconhecimento, de reflexão e de entendimento desta abordagem ou teoria. Vai ser encaminhada por e-mail, como já é de costume, pela plataforma AVA e também não se esqueçam que nós temos o prazo a cumprir. Hoje é dia 18, 19, 20, 21. Até dia 21, vocês deverão retornar com a atividade, ok? Essa atividade, são questões, 3 questões, que pede justamente o entendimento de vocês a respeito desta teoria. Um abraço, bons estudos, boa semana e qualquer dúvida que tenha, estamos ainda hoje no dia da nossa aula, portanto, estarei à disposição de vocês para esclarecimentos das 18h30 às 22 horas. Qualquer dúvida, podem me procurar. Abraços e até a próxima aula.